Segunda carta de Pedro. A segunda carta de Pedro apresenta-se como a segunda carta que vos escrevo, conferir capítulo 3:1, como o testemunho, ou seja, como o testamento pastoral de Pedro, o que, segundo Timóteo, é para Paulo. Cita o testemunho de Pedro como a intenção de fortificar a fé na vinda de Cristo. Para reforçar sua autoridade, lembra sua presença na transfiguração de Jesus, não mencionando destinatário específico. A carta é uma verdadeira encíclica, carta universal, preocupada com a reta doutrina e interpretação das Escrituras, inclusive das cartas de Paulo. Isso mostra que, naquele momento, não só o Antigo Testamento, mas também as mais conhecidas partes do Novo Testamento eram consideradas Escritura Sagrada. No capítulo 2, o autor usa partes da carta de Judas. Pela análise, conclui-se que esta carta é bem posterior à primeira carta de Pedro, devendo ser situada por volta do ano 100 depois de Cristo. Vejamos agora o conteúdo geral da segunda carta de Pedro. Depois de uma exortação inicial à fidelidade que exige uma chamada à memória, conferir capítulo 1:12, a carta mostra que a tradição de Pedro é garantida, conferir capítulo 1:16-18. Ele foi testemunha ocular da glória de Cristo, quando da transfiguração, conferir Marcos 9:2-10. Respaldado por essa autoridade, o autor exige confiança nas palavras dos profetas, que se cumpriram em Cristo, pois a profecia é inspirada por Deus, conferir capítulo 1:21. Ora, há quem não respeite as profecias, usando trechos da carta de Judas, o capítulo 2, denuncia os falsos profetas que se introduziram na comunidade. Depois retoma a intenção de trazer à memória as profecias e as palavras do Senhor a respeito de sua vinda. Esta é a questão central da carta. Há quem desmoralize a comunidade, ensinando que Jesus não voltará mais. Estamos no fim do século, primeiro depois de Cristo. A resposta de Pedro é: para Deus 1000 anos são como um dia, conferir capítulo 3:8. A palavra de Jesus não passa, seu dia vem como um ladrão, conferir capítulo 3:10. É o que Paulo escreveu também, conferir 1 e 2 Tessalonicenses, mas os falsos mestres deturpam estas novas escrituras, as de Paulo, tanto quanto as antigas, as profecias, conferir capítulo 3:15-16. Agora, vamos ver os temas específicos da segunda carta de Pedro. Primeiro, a comunidade cansada de esperar, desde a morte e a ressurreição de Jesus, durante 70 anos, os cristãos se firmaram na esperança da volta do Senhor. Conferir ainda 1 Pedro 4:9. Agora começam a cansar. Alguns começam a ironizar. A reação de 2 Pedro consiste na volta à memória, insistindo com força nas profecias que anunciaram o Messias e o juízo, recordando o testemunho ocular do apóstolo Pedro e os escritos de Paulo. Mas a realidade é mesmo que Jesus até hoje não voltou deste modo. Por isso devemos completar, segundo Pedro, com os escritos de João, que mostram que Jesus já está presente no meio de nós e que já temos na fé e na caridade a vida eterna.
no ponto 2 dos temas específicos da segunda carta de Pedro, ortodoxia e magistério. Esta carta, provavelmente o último escrito do Novo Testamento e da Bíblia inteira, mostra o início da sistematização da doutrina e o recurso à autoridade dos profetas e dos apóstolos para garantir sua conservação fiel. Fala para todas as igrejas, sem destinatários específico. Corresponde a uma necessidade nova para a igreja que está entrando na quarta geração de fiéis. É o fim da igreja primitiva. Vejamos agora uma síntese da segunda carta de Pedro. O capítulo 1, do capítulo 1 ao 1:2, trata da saudação. O capítulo 1:3 até o versículo 21 fala da verdade, ou seja, a verdade a nós transmitida. Do capítulo 2:1 até o 22 vai falar dos falsos mestres. Do capítulo 3:1 até o versículo 16 vai falar do desânimo e vigilância. Deus não tarda. O capítulo 3:17-18 faz a exortação final.